Pessoal, hoje, dia 18 de agosto de 2022, estou fazendo esse vídeo com o objetivo de pensarmos sobre um sentimento que me veio quando lia hoje pela manhã Jeremias capítulo 30 e 31. Exatamente aquela fala, em Romanos capítulo 11 de Paulo, que diz que nós, a igreja, deveríamos fazer-se uma em Israel. E eu fiquei pensando sobre isso e fiquei meditando como a igreja pode fazer ciúme a Israel. Como nós podemos atraí-los a crer no Messias, Jesus Cristo. E eu gostaria de ler então alguns versículos para dar contexto ao que eu vou repartir. No capítulo 30, o Senhor deu uma mensagem a Jeremias dizendo: porque está chegando o dia em que restaurarei meu povo de Israel e de Judá, eu os trarei para casa, para essa terra que dei a seus antepassados, e eles voltarão a possuí-la. Eu, o Senhor, falei. Esta é a mensagem do Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouço gritos de medo, há terror e não paz. Parem e pensem. Acaso homens dão à luz? Então por que estão aí com o rosto pálido e as mãos na barriga, como mulher em trabalho de parto? Em toda a história nunca houve uma ocasião de tanto terror. Será um tempo de angústia para Israel. No final, porém, ele será resgatado. Pois naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre seu pescoço e arrebentarei as suas correntes. Não serão mais escravizados por estrangeiros, pois o meu povo servirá ao Senhor, seu Deus, e ao descendente de Davi. Guarde isso, ao descendente de Davi. E é o rei que estabelecerei para eles. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, não desanime a Israel, diz o Senhor. Pois os trarei de volta de terras distantes, seus descendentes retornarão do exílio. Israel voltará a ter uma vida de paz e sossego, ninguém assustará. Porque eu estou com você e o resgatarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais os espalhei, mas você não será completamente destruído. Eu disciplinarei, mas com justiça. Não posso permitir que fique impune. E aí o Senhor vai seguir falando da ferida que ele causou a Israel e que ele iria curar. E depois no 31 vai dizer assim, naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel e eles serão o meu povo. O refrão da Bíblia, Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Esse é o refrão da Bíblia, Os que sobreviverem à destruição que está por vir encontrarão favor até no deserto, pois darei descanso ao povo de Israel. Há muito tempo o Senhor disse a Israel, eu amei você com amor eterno, com amor de aliança o atraí para mim. Eu a reconstruirei, Israel, minha filha virgem, você voltará a ser feliz e dançar alegremente com os seus tamborins. Voltará a plantar suas videiras nos montes de Samaria e ali comerá seus frutos. Virá o dia em que os vigias gritarão, da região montanhosa de Efraim, venham, vamos subir a Sião para adorar o Senhor, nosso Deus. Então, nesse primeiro momento, nós vemos que Jeremias é o profeta, que profetizou durante 23 anos, repetidamente, avisando que o povo seria levado cativo para a Babilônia. E uma coisa muito interessante é que o povo não dá ouvido. Eles dão ouvido a vários falsos profetas que ficavam profetizando de paz, enquanto o Senhor estava falando de um castigo, de uma disciplina. O Senhor estava falando de um tempo difícil. E a fala de Deus era para que gerasse um temor no coração de Israel, assim como quando Jonas profetizou em Nínive. Quando Jonas profetizou a destruição de Nínive, os ninivitas se arrependeram da sua maldade e voltaram para o Senhor, com panos de saco, com choro, com orações, com rogos, com jejuns, e o Senhor ouviu. Mas, infelizmente, durante 23 anos, Jeremias, o único profeta que profetizava o que Deus estava falando sobre Israel, traz essa advertência que Deus iria espalhá-los, que Deus iria enviar a nação do norte contra eles, e eles não acreditaram. Infelizmente, não arrependeram. O Senhor ficou 23 anos aguardando esse arrependimento nos dias do profeta Jeremias e não aconteceu. Então, no capítulo 30 e 31, uma parte já estava no exílio em Babilônia, que foi aquela parábola que o Senhor deu, dos figos bons e os figos ruins. Então, aqueles que tinham ido, e tinham sujeitado a palavra que Deus estava dando eram os figos bons. E aqueles que ficaram eram como figos estragados, ou seja, que não eram possíveis ser comestíveis. E uma coisa interessante
é que Jeremias, então agora, nesse outro momento, onde já tinha uma parte do exílio, ele, um pouco antes, aqui no capítulo 29, ele envia uma carta gerando esperança, dando esperança que o cativeiro só duraria 70 anos, que eles deveriam plantar, que eles deveriam cultivar e cuidar das cidades onde eles foram transportados, na Babilônia, que eles deveriam orar pela paz daquele lugar e prosperidade, porque assim eles seriam abençoados. Então, dentro desse contexto, nós vemos Deus lançando promessas messiânicas, não só da volta do exílio. Os textos que eu li para vocês, o Senhor está falando da restauração do reino de Israel na segunda vinda de Jesus. Então, quando nós vemos ele falando aqui, né? Pois o meu povo servirá ao seu Deus e ao descendente de Davi, o rei que estabelecerei para eles. Jeremias 30, versículo 9. E Jeremias 31, versículo 1. Naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel e eles serão o meu povo. Essas promessas não se cumpriram ainda. Elas vão se cumprir na segunda vinda de Cristo, quando de fato ele vai estabelecer o seu governo sobre a terra. E o outro texto que eu gostaria que vocês pudessem meditar também, e ler e pensar, é Zacarias 14, né? Um texto fascinante, impressionante, né? É um dos textos que eu mais amo nas Escrituras. E esse texto é um texto muito forte, porque vai falar do dia do Senhor e como vai ser os acontecimentos, né? Eu gostaria de ler também para você. Fiquem atentos, pois se aproxima o dia do Senhor em que seus bens serão saqueados diante de vocês. Lembrando que no capítulo 30 de Jeremias que eu li, vai falar da angústia de Jacó e vai falar de trabalho de parto, de dores de parto. Quando Jesus, em Mateus 24, ele está falando da grande tribulação, ele está lembrando ou citando o texto de Jeremias, capítulo 30. Porque ali está falando que será um tempo de muita angústia. Nunca houve um tempo igual, né? Jesus usa exatamente esse termo. Nunca houve um tempo de angústia como esse em toda a terra. Então, é bem interessante. E aqui, de novo, ressaltando a grande tribulação. Um tempo difícil para o povo judeu e para aqueles que creem no Senhor, né? Na grande tribulação, pois nós estaremos aqui. Fiquem atentos, pois se aproxima o dia do Senhor em que seus bens serão saqueados diante de vocês. Reunirei todas as nações para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, o restante será deixado na cidade. Então o Senhor sairá para lutar contra essas nações, como fez no passado. Naquele dia seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. O monte se dividirá ao meio, formando um vale muito amplo, de leste a oeste. Metade do monte se deslocará para o norte e metade para o sul. Vocês fugirão pelo vale, pois ele estenderá até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias do rei Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Isso aqui é lindo, porque também nós vamos ver esse texto, Apocalipse 19, e vamos ver também esse versículo em Judas, capítulo 1, versículo 14, que o Senhor virá com seus santos, com seu povo. Porque, na verdade, a igreja é arrebatada para encontrar com Jesus nos ares, casar com Cristo, fazer um triunfo nupcial sobre o globo e descer na região, né, do Mar Vermelho e vir marchando até Jerusalém para a libertação do seu povo, como está escrito aqui. Naquele dia as fontes de luz deixarão de brilhar, ainda assim sempre será dia. Só o Senhor sabe como isso acontecerá. Não haverá nem dia nem noite como sempre houve, pois mesmo à noite haverá claridade, porque é o dia da vinda do Senhor. Naquele dia fluirão de Jerusalém águas que dão vida, metade das águas correrão para o Mar Morto e metade para o Mediterrâneo. Fluirão continuamente tanto no verão como no inverno. E o Senhor, está falando aqui de Jesus Cristo, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e somente seu nome será adorado. E aqui nós vemos, né, falando claramente, né, dessa intervenção do dia do Senhor e como vai acontecer. Depois no 12 vai dizer, o Senhor enviará uma praga contra todos os povos que guerrearam contra Jerusalém, eles se transformarão em cadáveres ambulantes, com a carne em decomposição. Seus olhos apodrecerão nas órbitas e a língua apodrecerá na boca. Naquele dia o Senhor encherá de grande pânico e eles lutarão uns contra os outros com as próprias mãos. Judá também lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida, grandes quantidades de ouro e prata e de roupas. Essa mesma praga cairá sobre os cavalos, mulas, carneiros, jumentos e todos os outros animais dos acampamentos do inimigo.
No final, os inimigos que sobreviverem à praga subirão a Jerusalém a cada ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. Se alguma nação não quiser ir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não responderá com chuva, né? Não haverá chuva, será castigada aquela região. E uma coisa muito interessante é que quando da vinda do Senhor, do estabelecimento do seu reino na terra, nós vemos que o reino de Israel vai ser restaurado. E uma coisa que me fascina e que mexe comigo é exatamente Atos capítulo 1, porque depois da ressurreição de Jesus, por 40 dias, ele fala claramente acerca do reino de Deus. E vamos ver uma pergunta que os discípulos vão fazer para Jesus. Olha só, Atos capítulo 1. Fiz meu primeiro relato a Teófilo a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi arrebatado ao céu, depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sobre a ação do Espírito Santo. Ainda a eles apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis durante 40 dias. Apareceu-lhes e falou concernente o reino de Deus. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que se não afastassem de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai, a qual disse ele: ouviste da minha boca, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, Jesus fala tudo isso, Jesus fala a respeito do reino de Deus, e olha agora no versículo 6, o que eles vão perguntar para Jesus. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? Respondeu-lhes: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade, mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois disto, foi elevado à vista deles em uma nuvem e ocultou os seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, 2 homens vestidos de branco encontraram-se junto deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Este Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo que o viste partir para o céu. Então, como nosso Senhor subiu numa nuvem de glória, ele descerá numa nuvem de glória. Conforme Mateus 24:30, né? O sinal do Filho do Homem é a nuvem de glória. Mas voltando para o ponto central desse vídeo, nós vemos que Paulo ele vai falar sobre que nós precisamos gerar um ciúme em Israel, né? Romanos capítulo 11, ele vai dizer assim: então pergunto, Deus rejeitou o seu povo, a nação de Israel? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Depois, nós vamos ver aqui, Romanos 11, capítulo 11, versículo 11, dizendo assim: acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? Claro que não. Foram desobedientes e por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios, para que seu próprio povo sentisse ciúme. Se os gentios foram enriquecidos porque os israelitas fracassaram a rejeitar a salvação que Deus lhe oferece, imagine como será maior a bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado. Veja que a mensagem de Paulo à igreja de Romanos estava, incluído o assunto do reino de Deus, a restauração de Israel, a restauração do reino de Israel, que é a mesma pergunta que os discípulos fizeram em Atos capítulo 1, versículo 6. Olha, continuando em Romanos 11, 13. Dirijo-me especialmente a vocês, gentios. Uma vez que fui designado apóstolo aos gentios, enfatizo isso, porque desejo que de algum modo o povo de Israel sinta ciúme e assim eu possa levar alguns deles à salvação. Pois se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação deles será ainda mais maravilhosa. Será a ressurreição dos mortos. Então, queridos, o que eu gostaria que você entendesse? Como nós, a igreja, faremos ciúme em Israel? E eu fiquei meditando hoje, quando lia Jeremias capítulo 30 e 31, o amor de Deus por Israel, o Senhor falando de castigo, de justiça, de juízo e de misericórdia ao mesmo tempo, falando da restauração de Israel. E o Senhor não fala só da restauração deles para trazer eles de volta do exílio, mas o Senhor também inclui dentro dessa profecia a restauração no tempo do fim. O Senhor sempre faz isso. É impressionante, porque Ele quer gerar esperança no seu povo. E uma coisa que me impactou foi que eu falei: como eu vou fazer ciúme em Israel? Como nós, igreja, faremos ciúmes a Israel?
Em primeiro lugar, Deus não rejeitou Israel. Deus concedeu endurecimento porque eles rejeitaram o Messias, e então esse período é para que entre os gentios, né, complete o tempo de salvação dos gentios, conforme está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 25. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se complete. E nós sabemos que aí nesse versículo ainda vai dizer, no versículo 26, e assim todo Israel será salvo, como diz as Escrituras, o libertador virá de Sião e afastará de Israel a sua impiedade. E esta é a minha aliança com eles, eu removerei seus pecados. Então, num só dia, o Senhor vai salvar a nação de Israel. Então, queridos, eu gostaria que você pensasse comigo uma coisa. Em Mateus 6,33, Jesus disse para os discípulos, todos eram judeus, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós vamos ver Paulo enfatizando o reino de Deus, nós vamos ver Jesus enfatizando, nós vamos ver como esse assunto é um assunto alto das Escrituras, o reino de Deus. Então, como nós faremos ciúmes em Israel? Se nós começarmos a orar, pregar, ensinar e também, de alguma forma, como eu estou fazendo esse vídeo, publicarmos claramente. Nós queremos que o reino de Israel seja restaurado. Nós queremos o retorno do Messias, que Jesus venha do céu e se assente no seu trono em Jerusalém e governe sobre toda a terra. É necessário que nós, a igreja, entendamos essa mensagem. Porque quando nós pregarmos o evangelho do reino, e o piso do evangelho do reino é o Deus Criador que redimiu o homem da queda, dando Jesus para morrer na cruz, e ressuscitou, e o coroou e o exaltou, esse é o chão da mensagem do evangelho. Mas o teto, o ápice é a restauração do reino de Israel, ou o reino de Deus na terra. Então nós precisamos anunciar que o reino de Israel será restaurado, que Jesus vai governar a partir de Jerusalém. Os judeus ortodoxos que estudam a Torá, eles estão lá no Monte do Templo, eles estão lá no Muro das Lamentações, o que restou do templo, e estão orando todos os dias para que o templo seja restaurado, para que o Messias venha e assente no trono. Os judeus messiânicos, que como nós cremos que Jesus é o Messias, estão orando pelo retorno de Jesus. E nós, a igreja? Qual a nossa oração? Nós devemos nos unir aos nossos irmãos em Jerusalém, Israel, e orarmos, Senhor, restaura o reino de Israel. Jesus, você é o Messias, venha se assentar no trono de Israel. Então, como nós faremos ciúmes em Israel? A partir do momento que nós pregarmos, anunciarmos, orarmos, gastarmos a nossa vida em prol do dia do Senhor, do seu retorno, da sua vinda, proclamarmos que Ele é o Rei e que Israel é a nação que Ele escolheu, que Ele fez grande, para que a partir da nação de Israel Ele governe sobre toda a terra. E eu fiquei pensando outra coisa para finalizar esse vídeo. Como a perseguição acontecerá aos cristãos na grande tribulação? Porque os cristãos farão a mesma oração que os judeus fazem há milênios. Que o reino de Israel seja restaurado e que o Messias de Deus se assente no seu trono. Nós seremos perseguidos pela mesma causa. Nós não seremos perseguidos simplesmente porque, através de nós, o Senhor vai curar os enfermos, libertar as pessoas de demônios. Não vamos ser perseguidos simplesmente porque vamos anunciar o nome de Jesus como libertador, como salvador. Mas porque nós vamos, junto com a nação de Israel, dizer, ora, vem Senhor Jesus, assenta no seu trono, que o reino de Israel seja estabelecido. Eu não vou ler, mas no capítulo 19 nós vemos que o Senhor vem com seus santos para libertar a nação de Israel. No capítulo 21 nós vamos ver que o Cordeiro, que Deus e o Cordeiro estarão na cidade, que o reino de Deus será estabelecido. Também no capítulo 22 de Apocalipse. Então esses três últimos capítulos, ou os 4 últimos capítulos, 19, 20, 21 e 22, vão tratar da restauração desse reino na terra, do reino de Israel. Então, eu gostaria de falar com vocês o seguinte: a igreja que estava reunida com Jesus, ali no Monte das Oliveiras, antes dele se ascender ao céu, fez uma pergunta: quando será restaurado o reino a Israel? Ou quando o descendente de Davi vai se assentar no trono? Você é o descendente de Davi. Quando você se assentará no trono e governará Israel? Porque eles sabiam que essa era uma promessa de Gênesis 12, que quando Israel fosse restaurado plenamente na sua terra, o seu povo, o mundo receberia a bênção total e plena que é o Espírito Santo sobre toda a terra. A cura de Deus sobre as nações. E é muito importante que nós, a igreja do século 21, façamos essa pergunta: Senhor, quando
será restaurado o reino de Israel. Mas não uma pergunta no sentido somente de querer saber o tempo, mas de dizer, Senhor, nós queremos que este reino seja restaurado. Nós temos essa expectativa. Deve fazer essa pergunta com expectativa, porque eles estavam fazendo uma pergunta aqui por causa da expectativa que eles viram. Eles viram Jesus ressuscitado, glorioso, poderoso. Eles entenderam que ele era o Messias. Então, se o Messias estava ali, eles logo perguntaram com a expectativa, é agora que vai ser restaurado o reino? Então, que nós também tenhamos essa expectativa. A partir do momento que proclamarmos essa mensagem, pregarmos o evangelho do reino, nós então faremos ciúmes à nação de Israel e o reino de Deus tomará toda a terra. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa e que você possa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Shalom seja sobre nós.